Primeiramente aí, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença de todos, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus. Eu sou ali a pessoa que cuida ali, que responde no Instagram do Odds Matemáticas. Eu particularmente já faço arbitragem desde 2018, tá? Curiosamente, eu comecei na NBA também, então tenho um carinho muito, muito grande por essa liga, né, por esse esporte, porque ele é muito lucrativo. Né? E o que a gente quer, no fundo, é colocar grana no bolso fazendo arbitragem. E aqui nessa call, eu vou estar passando aí um pouquinho da minha experiência, alguns conselhos para vocês também aproveitarem essa oportunidade que é a NBA, que começa aí no final desse mês. Beleza, galera? Eu vou dar início aqui à apresentação. Aí, dúvidas eu peço que vocês perguntem no final, tá? Aí vocês podem levantar a mão e perguntar pelo microfone, a gente troca uma ideia, ou manda no chat. Mas eu acho mais legal quando vocês perguntam por voz, porque a gente consegue trocar uma ideia melhor. Beleza? Então, a apresentação de hoje é justamente essa, Operação NBA. Como vocês podem aproveitar essa oportunidade para estar escalando aí seus resultados. E hoje eu estava um pouquinho com bom humor, aí eu coloquei algumas fotinhos engraçadas aqui, que é o seguinte: como que vai ser a operação aí para você nessa temporada? Não sei se vocês curtem muito NBA de assistir, eu particularmente gosto, tá? E aí tem uma foto que ficou bem emblemática aí na época que aconteceu. E então são dois extremos, né? Basicamente, a operação vai ser lucrativa, vai ser boa, ou vai ser aí, entre aspas, um fracasso. Eu espero que seja muito boa aí para todo mundo, tá? E que todos realmente coloquem bastante grana no bolso no final dessa temporada. Eu gosto de começar algumas apresentações mostrando alguns resultados do que é possível fazer, porque assim vocês conseguem ter uma visão mais clara, principalmente quem está começando, do que é possível atingir puramente com arbitragem, tá? E essa conta aqui foi uma conta que eu rodei bastante NBA nessa última temporada, ainda nesse ano, e vocês podem ver que foram entradas de um valor mais expressivo, tá? Essa conta aí rodou bem, rodou mais de um mês, valores assim, e deu um lucro bem legal. Então, também para tirar um pouco dessa mística de que Sherbet é só com valor baixo, tá? Na verdade, não, dá para escalar bem legal, principalmente na NBA. Mais alguns resultados. E aí, mostrando assim na prática, principalmente para a galera que é iniciante, eu não sei quão iniciante vocês são, mas lembrando que na nossa estratégia, né, de Sherbet de arbitragem, que não foi eu que criei nem nada, tá? Esse é muito antigo, é papo de mais de uma década. A gente sempre vai apostar em duas casas em resultados opostos. Então, por exemplo, nesse jogo aqui do Bulls, que foi ano passado, tá? Quase aí há um ano exatamente. Na Sporting Bet, eu apostei Bulls menos 11,5, tá? Foi uma aposta de handicap, que ali é desvantagem, ou seja, quantos pontos a mais ou a menos o time precisa vencer ou não perder. E eu cerquei na Betano, no Oklahoma City Thunder, mais 11,5. Então, se, por exemplo, o Chicago Bulls ganhasse por 12 pontos de vantagem, tipo 112 a 100, eu ganharia na Sportbet. Caso contrário, eu ganharia na Betano, tá? E essa entrada por si só deu 900 de lucro, tá? Então imagina você pegar uma dessas todos os dias. É um lucro muito absurdo. Eu sei que aqui no grupo, que eu já reconheço algumas caras, tem pessoas que fazem muito mais que isso durante um único dia, tá? Esse aqui é da Betano também, algumas entradas. Na 365, mercado de player props, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre esse mercado que é muito bom também. E aqui na Pinnacle e na SportsBet.io, que é uma casa muito boa, tá? Depois eu vou falar mais em detalhes sobre ela. E ela é excelente para quem faz arbitragem, com algumas ressalvas, principalmente na questão do cruzamento de dados. Eu estava dando uma olhada, né, até nessa própria SportsBet.io, ela não limitou e ela está rodando desde o ano passado. Então, é uma casa que vale muito a pena vocês colocarem no leque de casa de vocês. Tá? Então, galera, agora dando mais início realmente na questão do por que vocês devem dar atenção aí à NBA se vocês querem ter lucro, basicamente são dois pontos, tá? Bem direto aqui. Primeiro é que é o seguinte, são muitos jogos e, consequentemente, são muitas oportunidades durante o dia.
Tipo assim, não sei se vocês já repararam que quando a gente pega uma liga e nessa liga tem vários jogos ali no mesmo horário, mais ou menos, é muito fácil de desregular, tá? Se a gente pegar, por exemplo, o futebol americano, NFL, para quem opera aí no ao vivo, todo domingo é muito bom, tá? Porém, hoje tem um jogo da NFL e dificilmente esse jogo vai ser bom para a arbitragem. Pode ser que apresente alguma oportunidade? Pode, mas quando há muitos jogos ali no mesmo horário, ao mesmo tempo, fica um pouco difícil para a casa estar precificando de forma correta. Então, se a gente pensar numa regrinha de três bem boba, tipo assim, se a cada 3 jogos um ficar muito bom para operar, então com 9 jogos, 3 provavelmente vão ficar muito bons também. E a gente só precisa de um jogo muito bom para a gente fazer muita grana, porque a gente pode pegar várias entradas nesse único jogo. Então, a NBA é isso, porque se a gente pegar aí dia 25 de outubro, que é o segundo dia dessa temporada, são 11 jogos em uma única noite, tá? Começa ali 8 da noite, vai até mais ou menos 10 e pouquinho o início dos jogos. 11 jogos. Então a gente pode parar para analisar assim numa regra bem bobinha. Provavelmente 3 desses jogos, e eu acredito que vão ser mais, vão estar muito bons para operar, tanto no pré quanto no ao vivo. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de volume de jogos para estar buscando nossas oportunidades de lucrar. Então, a NBA é muito bom por isso, porque na maioria dos dias que tem jogo, que tem jogos, são muitos jogos, tá? Não é igual, por exemplo, o NFL, que eu peguei de exemplo, é que domingo é muito bom, aí segunda é um jogo e quinta é um jogo. Acaba que é ruim, seria melhor se fosse, tipo, 4 jogos todos os dias, mas não é o caso. E não tem muito que a gente possa fazer. Agora, na NBA, não. São vários jogos, vários dias, de segunda a segunda praticamente. Então, pra gente, é excelente na questão de maior probabilidade de oportunidades. E o segundo ponto é a altíssima liquidez, tá? São poucas as ligas que a gente consegue rodar, tipo, 30, 50 mil por aposta. E ainda assim ter uma boa durabilidade. Tem algumas ligas que a gente consegue rodar alto, mas a conta não dura tanto assim. E nem são todas as ligas que podem, porque é um valor bem expressivo. A gente pensa aí, tipo, 30, 50 mil numa aposta. É muita coisa. Então, precisa realmente ser uma liga muito expressiva. Às vezes tem ligas que aceitam esse valor, porém a gente faz uma entrada e a conta já cai. Na NBA não, muito pelo contrário, a conta dura bastante. E as principais casas que eu venho usando aí nos últimos anos é o seguinte: pré-live, 365, Betano, Sportbet e as clones, KTO, Amuleto, Sportbet.io e Pinnacle, pré-live. Já para live, acaba que não foge muito aí do que a galera já está acostumado, que é 365, Betano, Sportbet, BetWin e a Pinnacle. Óbvio que você pode colocar a KTO aqui no live? Pode, com certeza. Mas não compensa tanto igual essas aqui. Tá? E principalmente no live, que a gente precisa estar acompanhando alguns jogos aí simultaneamente, quanto menos casas, melhor. Então, eu recomendo esse tipo de divisão aí de casas se você for operar pré ou live. E ainda nesse assunto, muitas pessoas, é uma dúvida bem comum, tipo assim, mas qual que é melhor focar, live ou pré? Tá? Galera, para quem não sabe, pré-live são entradas antes da partida começar. Então, por exemplo, tem um jogo hoje 10 da noite. Eu pego uma entrada agora. Já live é realmente com o jogo em andamento, ao vivo. Não é que um é melhor que o outro, é uma questão muito de conhecimento e de escolha. Aquelas entradas que eu coloquei ali no início da apresentação foi tudo pré-live. Na última temporada eu estava 100% pré-live escalado. Então não é só no live que vocês conseguem fazer grana, tá? Nos dois é possível. E assim, como que eu recomendo? Se você vai operar, se você não tem experiência ainda, pré-live. Se você também não tem muito tempo à noite, porque os jogos são à noite, pré-live também. E se você não tem contingência, ou seja, contas de parceria, também pré-live, porque no live geralmente limita um pouquinho mais rápido. Então você precisa ter um fluxo de contas novas entrando para manter esse ativo. Agora, se você já sabe operar bem, se você está focado 100% em arbitragem, tipo assim, se o seu trabalho é a arbitragem, então você tem o dia todo aí para trabalhar, e você ainda tem um capital bacana, eu recomendo que você faça os dois, é o que eu pretendo fazer. Eu vou operar uma banca no pré e uma banca no live, porque há dias que o live está muito bom e há dias que o pré vai estar muito melhor. Então, surfe os dois, vai dançando conforme a música. E os mercados, galera, assim, vocês vão reparar que quase tudo cruza na NBA.
Quando um jogo desregula, tipo, vamos supor que o jogo tá ali no início e as odds ali de vencedor começam a desregular muito forte. Vocês vão perceber que o handicap da partida começa a desregular também, o handicap de quartos começa a desregular também. Então, é meio que em sintonia, não é só uma coisa que vai desregular, muito provavelmente. Só que quanto mais específico a gente for, por exemplo, handicap do primeiro quarto, pior, por conta da liquidez e de chamar atenção. Tem um tipo de padrão que é muito comum na Sport 2005, que é o total de pontos no quarto, tá? Em praticamente todos os jogos de basquete dá algum cruzamento, alguns muito, outros pouco, só que é uma entrada muito traiçoeira, porque apesar de ser na NBA, e tem uma liquidez bacana, vai limitar geralmente com uma entrada. Então, evitem algumas armadilhas. O que eu recomendo é o seguinte: foquem nos mercados principais, que seria o handicap da partida, vencedor da partida e total de pontos da partida. Evitem ir muito específico nessa questão de quartos. E então, basicamente isso, handicap de pontos. E geralmente, principalmente no pré-live, vocês vão ver que tem um padrão ali, por exemplo, na Betano e na Sporting Bet. Sempre nas extremidades. Então, uma odd vai ser muito baixa e uma odd vai ser muito alta. Por exemplo, essa entrada aqui, é um exemplo disso. Na Sporting Bet, eu peguei 5.5 e na Betano 1.31. Provavelmente a linha desse jogo devia estar mais ou menos ali nos 6, nos 5. Chicago Bulls menos 5, menos 4, não sei. Mas eu peguei na extremidade. Quanto mais no extremo a gente for pré-live, mais fácil vai ser para encontrar oportunidades. E aí entra um outro detalhe. Lembra que eu falei que não é só uma linha que vai desregular? Então, o menos 11,5 deu arbitragem, o menos 10,5 deu arbitragem, o menos 9,5 deu arbitragem. Conforme for chegando mais próximo da linha ali justa, entre aspas, que é a odd 2, 1.9, a arbitragem vai sumindo. E conforme a gente vai fugindo, né, vai indo para os extremos, tem mais oportunidades. Então, algo que eu gosto muito de fazer é pegar ali várias linhas. Eu não sei se eu dei algum exemplo aqui. Por exemplo, nesse jogo aqui do LA Clippers, eu peguei a linha menos 2,5, menos 3,5. Eu ia na menos 4,5 também, só que aí eu falei, pô, mas aí poderia concentrar muito capital na Sporting Bet. Então eu peguei menos 2,5, menos 3,5. Eu poderia ter pego menos 4,5 também. Então essa é uma estratégia muito boa para lateralizar a operação. Não pega, tipo assim, vocês têm uma Sporting Bet, vai na menos 2,5, e uma outra Sporting Bet, vocês vão na menos 3,5, e numa outra vão no menos 4,5, por exemplo. Isso é muito bom também para não concentrar capital em uma casa só. Aí já é uma questão mais avançada que é a questão de escala. Então, vocês vão começar a reparar nesse padrão, que é sempre que uma linha desregula, as outras provavelmente vão estar também, principalmente nos extremos. Isso também serve para total de pontos. Deixa eu voltar aqui. No live já é um pouquinho diferente porque a linha principal começa a desregular. E, como eu disse, total de pontos também é muito bom para live, nessa questão de extremos. Tem um padrão que é muito fácil de identificar, que é na Betano e na Betfair Sportsbook. Só que a Betfair Sportsbook pré-live limita muito rápido. Mas é nessa mesma pegada. Extremo do total de pontos. Aí vai ser tipo uma odd 5.5 na Betfair Sportsbook e uma odd 1.3 na Betano. Dá para fazer uma grana assim, em todos os jogos provavelmente vai ter esse cruzamento, porém limita um pouquinho rápido na Sportsbet, na Betfair SB. E a liquidez não é tão alta assim, na Betfair. E também, galera, tem esse mercado que eu gosto bastante, que é o de Player Props, que são as estatísticas do jogador. Por exemplo, quantos pontos ele vai fazer na partida, quantas assistências, quantos rebotes. Só que tem um porém. Esse mercado, dificilmente um software vai pegar. Isso é bom ou é ruim? É ruim porque vocês vão ter que caçar no olho, tá? Mas é bom porque vocês provavelmente vão sozinhos. E aí a chance de ser limitado diminui drasticamente, porque vocês são um caso ali isolado que estão apostando. Isso é bom. Tá. Cruza bastante aí na 365 com Sportbet, 365 com Bodog, que eu não coloquei na lista, mas é uma casa razoavelmente boa, dependendo da fase dela. 365 com Betano. Só que essa questão, vocês vão precisar ir no jogo a jogo, olho a olho. Aí, geralmente, o que cruza é assistências e rebotes. Igual eu coloquei aqui, nesse jogador aqui, foi de rebote.
registrar 5 ou mais marcos de rebotes, e deu uma arbitragem muito boa, porque eu lembro que mais ou menos a odd na outra casa era 1.6, e eu peguei 3.05, deu um lucro bacana, e aí vocês podem lateralizar essa operação, tá? A conta dura relativamente bem, agora cuidado com o cash out nesse tipo de mercado, porque tende a limitar um pouquinho rápido na 365. E alguns cuidados que vocês têm que ter para fazer a arbitragem pré-live, o principal e único cuidado, assim, é a questão da prorrogação, tá? Isso daí é um pouquinho traiçoeiro, porque o software erra nisso. Para quem gosta de operar com software e está começando. O software, às vezes, não indica de forma correta essa questão da prorrogação. Então, tem alguns mercados que a gente bate o olho e até pensar, não, é total de pontos, está incluso na prorrogação, mas não está. Tá? Um exemplo é o intervalo de pontos, não sei se alguém já operou nesse mercado. Então, tome muito cuidado, leia as regras, porque também as regras às vezes são um pouquinho traiçoeiras, porque eles falam, se não tiver nada indicado no mercado, tipo assim, por exemplo, vencedor, inclui prorrogação. Se não tiver nada indicado é porque inclui, e tem casa que é o contrário, precisa estar indicado. Então, na dúvida, leiam todas as regras, mas a principal questão pré-live é, inclui ou não a prorrogação. E, às vezes, a gente pensar, é difícil um jogo de basquete para prorrogação, mas não é, tá? E só precisa acontecer uma vez para a gente se dar mal. Então, tomem muito cuidado com isso, essa questão da prorrogação. Geralmente, mercados principais, handicap, total de pontos, inclui a prorrogação. Agora, se a gente pega tipo o mercado de vencedor e tá ali 3 opções, se tem opção empate, é porque não inclui prorrogação. Se não tem opção empate, é porque inclui. Mas, na dúvida, vão até no chat da casa para confirmar, porque realmente um erro desse dá um prejuízo muito alto, fica até difícil recuperar e até desanima. Então, basicamente, pré-live, o cuidado é esse, essa questão da prorrogação. Agora, live é um pouquinho diferente, porque tem a questão da mudança de odd e mudança de linha. Quando a gente está operando no ao vivo, é comum, principalmente no basquete, que qualquer ponto ali muda, tanto na a linha, né, total de pontos, tanto no handicap, é comum às vezes a gente pensar, eu vou pegar aqui rapidinho e vai dar tempo de cercar. Às vezes não dá, tá? Precisa de muita experiência para fazer isso. Então, se você ainda não tem esse feeling, essa maldade, vai só quando o jogo tá parado, tá? E o jogo para bastante, por incrível que pareça. Todos os times têm direito a alguns tempos técnicos, agora de cabeça eu não lembro, não sei se são 5 pedidos, não lembro, 6, 7, enfim, é uma quantidade alta. E geralmente eles usam, tipo assim, a cada quarto, principalmente nos primeiros, são 2 pedidos técnicos, tá? E geralmente. E tem também um intervalo de quartos. Então a gente pensa, o jogo começou. Um time vai pedir a pausa técnica mais ou menos ali faltando 7 minutos. Então você já sabe, beleza, faltando 7 minutos. E geralmente o segundo pedido é faltando mais ou menos 2 a 3 minutos. E vai ter o intervalo. Então, ali no primeiro quarto, vai ter duas pausas técnicas e também o intervalo, que é do primeiro para o segundo quarto. E aí, geralmente, vocês vão ter ali mais ou menos de 1 a 2 minutos para fazer a entrada. Não é um tempo tão expressivo assim, mas para quem já está acostumado a fazer live, dá de boa. Tá? Não recomendo para quem está começando que pegue ali com o jogo em andamento, porque realmente, se mudar a linha, vocês podem ficar desprotegidos. E essa dica que eu dei do tempo, vocês começam a perceber mais ou menos quando as equipes vão pedir tempo. Geralmente, é quando uma equipe começa a abrir muito ponto. Então, por exemplo, começou o jogo agora, e aí fica 10-0 para uma equipe. Geralmente o cara vai pedir técnico, o técnico vai pedir o pedido técnico, tá? Se o jogo tá muito parelho, é difícil eles pedirem. Então vocês já ficam analisando ali no live. O jogo tá cruzando, eu já sei que tá cruzando, eu já sei mais ou menos quanto que eu vou entrar ali em cada casa. Assim que pedir, eu vou fazer a entrada, tá? E uma outra dica é a seguinte, para quem opera na 365, proteja a sua linha, tá? Como assim? Alguns mercados não são linhas de 1 em 1, às vezes são de 2 em 2 ou de 3 em 3, de 5 em 5, depende. Agora, tem casas, tipo a Sporting Bet, que é de 1 em 1, ou de 2 em 2 também. Então vamos pegar um exemplo aqui, um exemplo mais prático. Vamos supor que tá tendo um jogo de basquete e o handicap que tá cruzando é menos 9,5 na 365 com mais 9,5 na Sporting Bet, tá? E o jogo parou. Só que se você olhar na 365, o handicap vai estar assim, menos 9,5
menos 7,5, menos 5,5, tá? Só um exemplo, de 2 em 2. E na Sporting Bet vai estar lá de 1 em 1. O que acontece? Um erro que eu já passei e é foda. Você vai fazer a entrada na Sporting Bet ali, no mais 9,5, e na hora que você vai cercar no menos 9,5 na 365, a linha muda. Aí vai de menos 9,5 para menos 10,5. E aí acontece o seguinte, você não pode cercar mais 9,5 com menos 10,5. Tá? Para quem não entendeu o porquê, depois eu explico, vocês podem perguntar, mas vocês não podem cercar nisso, porque abre margem para um head duplo. E aí você fica com algumas opções. Eu posso cercar no menos 8,5, só que aí eu vou ter um prejuízozinho. Ou eu encerro a aposta na Sporting Bet, só que eu também vou ter prejuízo. Ou, pior ainda, eu vou esperar o jogo rolar para ver se o menos 9,5 volta. E às vezes não volta. E aí o prejuízo aumenta muito. Então, o que eu gosto de fazer nesses cenários é colocar R$1 na 365 antes de cercar, porque isso, entre aspas, segura a linha. Aí o que acontece? Se a linha mudar, eu consigo ir na 365, eu edito a aposta e coloco o valor cheio. Então, por exemplo, 9,5, 9,5. Aí a linha da 365 subiu para menos 10,5, mas a odd se manteve. Às vezes isso é muito comum. Vocês vão em editar a aposta e colocam um valor cheio. Como só foi R$1, vocês não vão perder nada. Tipo, vai estar 0,86 centavos mais ou menos o cash out. Aí vocês colocam o valor cheio, tipo 5 mil. Assim vocês fazem a sure bet, a arbitragem, numa linha que não estava mais disponível. Isso daí já me somou várias vezes, principalmente em pontos. Tá? Usem e abusem disso, porque na NBA é muito dinâmico. Às vezes o jogo está parado e as casas mudam as linhas. E outra questão, galera, para quem quer operar firme aí na NBA é o seguinte, esse daí é para vocês refletirem, tá? Como está sua contingência? Para quem não sabe, contingência é contas de parceria, contas reservas aquecidas que vocês têm.